E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite, já se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, curta e compartilhe este vídeo aí, a gente vai levando a discussão sempre mais longe. O governo nos surpreendeu agora, porque dizia um tempo atrás que a tal da reforma administrativa seria só para depois das eleições, ou talvez até para o ano que vem, e não. Trouxe, apresentou ao Congresso a sua proposta de reforma administrativa. Por que está fazendo isso? A gente sabe por que é necessária essa reforma. É necessária porque a situação fiscal do Estado brasileiro é calamitosa. Os gastos obrigatórios do nosso Estado aumentam a todo ano. Vocês viram o orçamento que o governo mandou a proposta, vai ser negociada no Congresso ainda. É coisa de 93% da proposta de orçamento é gasto obrigatório. O governo não tem nem como escolher, como mudar isso aí. E a porcentagem do gasto obrigatório segue crescendo, sem falar no total também. O que acontece então? O governo tem que reduzir onde ele consegue. O que ele tem reduzido, por exemplo? Investimentos públicos estão caindo a quase zero. É péssimo para o Brasil isso. A gente precisa de mais recursos. A gente precisa, portanto, resolver o problema fiscal brasileiro. Alguns acreditam que, não, basta gastar mais que a coisa vai se resolver. Toda a experiência que a gente tem é que não, isso não vai resolver o problema de jeito nenhum. A gente precisa ter um esforço de ajustar as contas. Precisa mexer, portanto, com os grandes fontes de gastos obrigatórios do governo. Um é a Previdência. Fez uma reforma, outras reformas da Previdência virão, tá? Saibam disso. A Previdência não parou de crescer, ela parou de crescer de maneira tão acelerada. Só isso. Outra, o funcionalismo público, a folha de salários. Todos os gastos que o governo tem, que o Estado brasileiro tem, na verdade, em todos os âmbitos, com funcionários públicos. É uma situação disfuncional do funcionalismo público do Brasil? Sim. O Brasil gasta muito com seus funcionários públicos. Com relação à porcentagem da população que trabalha para o governo, aí não, é coisa de 5,5% da nossa população trabalha no serviço público. Isso é um pouco mais alto que outros da América Latina, mas está bem abaixo de países europeus, por exemplo. Tá? Agora, da proporção, da porcentagem do nosso PIB, ou seja, da riqueza que se gera anualmente, riqueza econômica, né, que se gera anualmente aqui no Brasil, é coisa de 13,8%, isso é dados de 2018, vai para os funcionários públicos nas três esferas aí, federal, estadual e municipal. A média dos países emergentes é 7% do PIB. A gente gasta o dobro com o nosso funcionalismo que outros emergentes. E a gente gasta, inclusive, mais que muito país desenvolvido. Tá? A média da União Europeia é 9,9%. A Alemanha gasta 7%. Japão está entre 5% e 6%. Então o Brasil, sim, tem um problema com o seu funcionalismo público. Não tem como negar. A gente fala disso sempre, né? Sempre se levanta disso, né? Os privilégios, as regalias do funcionalismo público. Nessa discussão, eu vou ser sincero, eu acho terrível quando ela se torna uma desculpa, ou quando a essência do discurso se transforma na denúncia dos funcionários públicos, como se o funcionário público não merecesse, fosse vagabundo, é nosso inimigo, tem que ganhar menos, não sei o quê. Não é nada disso. É ótimo, seria ótimo o Brasil poder pagar, inclusive pagar bem aos seus funcionários públicos, assim como seria ótimo o Brasil poder pagar bem aos seus funcionários e trabalhadores privados. A questão é que a gente tem que adequar o nosso funcionalismo público à realidade econômica e fiscal do Brasil. Hoje em dia não está adequado. O nosso judiciário, por exemplo, ele gasta cerca aí de 1,5% do PIB no judiciário, é o triplo do que gastam outros países. A gente está pagando muito. O prêmio para ser funcionário público no Brasil é altíssimo. Mesmo tipo de profissão, com estabilidade e ganhando mais desde o início, salário inicial. Isso é uma realidade que vigora em diversos âmbitos do funcionalismo público. Não quer dizer, evidentemente, que todo funcionário público, portanto, goze de privilégios. Um professor de ensino básico, a gente sabe que não é o caso. Um gari, a gente sabe que não é o caso. Mas muitos funcionários do Judiciário, Ministério Público,
Toda uma elite do funcionalismo, sim, ganha muito. Além de ter estabilidade. Além de ter uma série de penduricalhos, coisas que precisam ser revistas. A PEC da reforma administrativa visa a rever isso. Tá? O que a proposta que o governo trouxe vai fazer? Primeiro, assim como na reforma tributária, é a primeira parte. Né? Ele anunciou que vai mandar outras partes depois. Mas já anunciou que vai ter, por exemplo, um maior número de tipos de profissão ou de carreira, de contratação, na verdade, que o funcionário público entra. Existem as carreiras típicas de Estado e que vai vigorar o modelo mais ou menos o atual, com estabilidade e todo o resto. Existe também contratos de prazo indeterminado, funcionários que são contratados via concurso também, mas que não têm a estabilidade e que vão poder ser demitidos, portanto. Isso gera alguma instabilidade para eles? Sem dúvida. Mas será que toda profissão de Estado precisa ter estabilidade? Um professor de rede privada não tem estabilidade, ele pode ser demitido. Por que um professor de escola pública tem que ser radicalmente diferente nesse sentido? Existem profissões que precisam de estabilidade. Um fiscal da Receita Federal, fiscal ambiental, um promotor, um juiz. Esse, sem sombra de dúvida, precisa. Eu não posso, se eu for autuar uma empresa, um empresário bilionário, eu não posso estar sob risco de ser demitido como represália política. Mas não é possível que todas as profissões do Estado precisem disso. A gente precisa ter um esforço. E o governo ainda não fez isso. Essa proposta ela não diz qual profissão vai para qual lado. Né? Mas, sem sombra de dúvida, é algo que a gente precisa discutir. Senão, a gente fica na situação atual, em que uma contratação agora nos prende, nos amarra por 30 anos de gastos. Sendo que talvez a necessidade que motivou a contratação agora nem sequer vai existir lá na frente. E a gente vai continuar pagando. Daí não sobra dinheiro para as outras coisas, daí não tem investimento público, daí falta em gastos que teriam um retorno social muito mais relevante em outras áreas. É escolhas. Não é que a estabilidade é ruim em si. Bom, veja, qualquer função, se tiver estabilidade, vai ficar ainda mais independente. Né? Mas será que ela vale o que a gente está sacrificando para pagar por ela? Tem profissões que sim, é essencial. Tem outras que não. E vai ter também os contratos com prazo determinado. Esses talvez não precisem nem do concurso. Tem outras maneiras mais simples de contratar. Né? A reforma a reforma administrativa vai eliminar uma série de penduricalhos que existem hoje em dia. Tá? Por exemplo, aumentos retroativos que valem para os meses, inclusive antes de ter sido negociado o aumento, progressão de salário de carreira apenas por tempo de serviço, sem nenhuma ligação com o desempenho. Então, só porque você está ali há muito tempo, você vai ganhando cada vez mais. O que mais? Salários iniciais, começar mais de baixo em muitas das carreiras. Muitas começam próximo do topo. Acabar com essa excrescência, que é a tal da aposentadoria compulsória, né? Que é vista como uma punição, né? Ou cometer um ato ali totalmente, aquele desembargador cometeu um ato detestável ali, a punição dele é aposentadoria remunerada, né? Compulsória remunerada, ou seja, ele fica ganhando o que ele já ganhava e não precisa mais trabalhar, é quase um prêmio. Isso vai acabar também. Outra, vai fazer algo que a nossa Constituição já prevê, avaliação de desempenho. Que hoje em dia é para inglês ver, 95% dos funcionários públicos federais, dos servidores federais, ganham o máximo das suas bonificações de desempenho. Então está todo mundo excelente. Né? Tem que ser implementado de outra maneira, mais séria, com critérios mais objetivos e, aí sim também, a possibilidade da demissão por desempenho ruim. É importante. Importante para aumentar a qualidade, a eficiência do recurso público. Sim, vai ter um pouco mais de pressão de desempenho do funcionário público, assim como existe em qualquer funcionário privado. Eu que trabalho em setor privado, tem pressão por desempenho. É cruel às vezes, mas é parte da realidade viver assim. Porque os recursos são escassos. Se não fosse, não precisaria, mas são. Enfim, esses são alguns pontos importantes, ela vai vir em várias etapas. Agora, o que é importante de dizer também?
é bastante tímido o que o governo apresentou. Tímido porque não vale para juízes, não vale para o Ministério Público, parlamentares, então tem uma série de militares, ou seja, uma série de categorias que concentram muitos dos privilégios. O Ministério Público, juízes, todos os militares que o governo segue protegendo e tem que entrar também. Cadê o patriotismo? O Bolsonaro cobrou patriotismo dos comerciantes na hora de cobrar preço. Não acho que seja muito eficaz isso, mas ok, cobrou patriotismo. Cobre patriotismo dos militares também. Vão ter que entrar. Tiveram a reestruturação da carreira, passaram quase ilesos pela Previdência. Tem que entrar também. E por fim, isso já era anunciado há mais tempo também, então, quem sabe o Congresso possa incluir, né? Vamos ver como é que vai ser os inputs que o Congresso vai fazer na reforma. Mas por fim também, para facilitar a tramitação e aprovação, o governo aceitou desde o início dizer o seguinte: só vai valer para os funcionários contratados daqui em diante, da reforma em diante. Ou seja, todo mundo que já estava, não muda nada. Ora, se esse é o caso, então a gente só vai começar a sentir mesmo os efeitos da reforma, que podem ser positivos, ao longo dos anos. Ou seja, não resolve, nem sequer toca o drama fiscal atual, imediato. O governo já vai sofrer para cumprir o teto de gastos em 2021, se é que vai conseguir. Tem muitas projeções aí que dizem, olha, já é melhor começar a pactuar aí uma reforma nesse teto, porque já não vai ser cumprido. A dívida PIB pode chegar a 100% também em 2021. A relação da dívida, do estoque de dívida do Estado brasileiro com o PIB, a riqueza gerada aí no ano. Essa reforma não vai tocar isso. Ela não vai liberar dinheiro, assim como a Previdência também não liberou, porque é para frente. Não vai liberar. Isso não tem nada a ver com o coronavírus, tá? Com os gastos agora, teve um monte de gastos agora de 2020, coronavírus, toda essa discussão é independente disso. Ela aumentou assim o patamar da nossa dívida, mas a trajetória ficou a mesma e continuará por enquanto a mesma. Muda lá na frente. O que o governo vai fazer para não quebrar, para não furar o teto? Isso não está claro ainda. Esta reforma não deu a resposta. Quer dizer que tudo que está nela é excelente? Não. É óbvio que precisa ser bem discutida a questão da estabilidade. Tem funções que vão precisar ter. Quem sabe o governo vai propor coisas ruins, tem que mudar. Mas que é um passo na direção correta, é muito difícil de negar. E quem nega isso é quem olha apenas para um lado, apenas para o bem-estar do funcionário público, que é óbvio que é importante. Mas tem que lembrar que isso é um peso numa balança, e do outro lado da balança estão os recursos para o resto da sociedade brasileira. Hoje em dia, o funcionarismo público concentra benefícios que faltam ao resto da sociedade. Prova disso, embora o nosso número de funcionários públicos não seja estratosférico, a proporção do PIB que vai para eles é bastante alta, até para níveis de Europa. Isso precisa mudar. A reforma administrativa é um passo nessa direção. É um primeiro passo, é um passo um tanto tímido, mas ok. Que seja votada, que seja aprovada com as correções e melhoras que possa ter. Assim como a Previdência, né? Tinha coisas que o Congresso melhorou na Previdência, que ele melhore também nessa. Mas que a direção é correta, é. Acho muito difícil alguém negar isso que não esteja vivendo no puro conto de fadas dos recursos ilimitados. É isso aí, até a próxima.